minhas queridas amigas, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção. Narra o livro de Marcos, nas tradições do Novo Testamento, um momento especial da passagem do Cristo na Terra. Esse episódio ficou conhecido como discurso profético, ou, segundo alguns teólogos, o sermão profético. Esse discurso ficou tão conhecido entre os teólogos ao largo das tradições dos pensadores católicos e protestantes, ao longo de cujas épocas se debruçaram sobre esse texto especial, até hoje havendo muita dificuldade de entendimento, de compreensão dos verdadeiros sentidos dessa passagem. As tradições da teologia até hoje divergem acerca do real sentido dessa passagem que Jesus houvera enunciado no final do Evangelho de Marcos. Parte do comentário e do discurso está presente também no Evangelho de Mateus. E outra parte está presente no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Mas o discurso, de uma maneira mais abrangente, maior, mais completa, está presente no capítulo 13 de Marcos, versículos 1 a 33. Segundo o que narra o evangelista, Jesus havia passado pelo Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém é um dos locais mais sagrados da cultura israelita. Até hoje, aquele templo chamado Templo de Salomão, de Herodes, que foi destruído 2 vezes e reerguido 2 vezes, a princípio por Zorobabel, e mais tarde o próprio rei Herodes houvera embelezado. A tradição dizia que Herodes odiava os judeus, e pelos judeus também era odiado. E para agradar aquela cultura, a fim de poder governar com uma tranquilidade maior, Herodes, cuja vida é feita de passos muito tristes, aliás, ele assassinou a sua esposa diante de uma dúvida de desconfiança da fidelidade conjugal que nunca pôde confirmar. Matou também boa parte dos filhos em função de uma paranoia de que os próprios filhos roubariam a sua coroa e o seu trono. Esse homem, que não era judeu, era asmoneu, e que, para agradar o povo hebreu, que não aceitava muito bem a sua governança, embelezou aquele templo, chamado também Templo de Salomão, colocando inclusive uma estátua de ouro na porta e uma parreira como símbolo para homenagear Yahvé, ou Jeová, o Senhor Elohim. Esse homem, cuja história bíblica envolve a chamada matança dos inocentes, quando ele decretaria a morte de crianças, sendo vítima um dos seus filhos recém-nascidos, que acabou sendo morto por um dos soldados do seu exército. Aquele templo estava ligado ao templo à época de Herodes, mas à época também do rei Salomão, e de uma série de tradições sagradas, históricas do povo hebreu. Depois de muitas vezes destruído e reconstruído, aquele templo era o orgulho da raça, dos doutores da lei, do sinédrio. Em uma linguagem do direito atual, poderíamos dizer que o Templo de Jerusalém era como se fosse o Supremo Tribunal Federal da nossa cultura brasileira. Porque, na época, não havia divisão do executivo, legislativo, judiciário como existe hoje. Em verdade, os sacerdotes do templo eram chamados doutores da lei, porque também eram operadores do direito. Era uma coisa só, razão pela qual eles eram os intérpretes, os hermeneutas da lei, da tradição, porque a lei também era uma só. Era não apenas a tradição religiosa, a ética religiosa daquele povo, mas também o código penal, o código civil daquela época. Daí, os operadores do direito, os magistrados, os juristas em geral, eram também sacerdotes do templo. E aquele era o templo dos templos. Era a instituição mais famosa de toda a cultura israelita, a cultura hebreia. E ali, naturalmente, era
estruturado em colunas muito bem colocadas, em que mármore, principalmente mármore, era muito utilizado para as várias alas que compunham o templo de Jerusalém. Desde a chamada área vulgar, o chamado átrio dos gentios, onde os não-judeus podiam ficar dialogando e comercializando coisas no famoso sagrado, ou melhor, no famoso comércio sagrado da fé, até o segundo momento, que era o local dos sumos sacerdotes, e até o local do Santo dos Santos. Portanto, era estruturada em uma verdadeira beleza arquitetônica, orgulho da antiguidade. Jesus passava por aquele templo esse cujos fariseus dessa instituição sempre olhavam o mestre com certa desconfiança, porque desde quando ele interpretara um texto famoso de Isaías, os fariseus começaram a estabelecer uma espécie de sindicância para pegá-lo, para envolvê-lo em uma contradição contra a lei e, em razão disso, levá-lo à justiça. Jesus, sabendo isso, para onde ele ia, ele era acompanhado por esse sistema de comunicação dos fariseus. E passando por aquele templo, um dos discípulos, a maioria dos discípulos de Jesus eram hebreus, de uma maneira geral. Inclusive, 11 galileus e um judeu. Ou seja, 11 hebreus da Galileia, que era a região mais miserável das tetrarquias de Israel, e um só hebreu da Judeia, que era a região mais rica. O único hebreu da Judeia era Judas Iscariote, aquele que deveria traí-lo mais tarde. E um deles volta-se para o Senhor e pergunta: vede, Senhor, que pedras, que monumento, que estrutura. E Jesus então narra o sermão profético de Marcos. Alguns céticos e materialistas do século XIX leram esse texto dando gargalhadas de zombaria, de ironia, acreditando que se tratava de um símbolo infantil, como muitos de nós acreditamos ao longo dos tempos, que as histórias bíblicas do Novo Testamento, principalmente, eram coisas de colocar criança para dormir, sem um símbolo profundo, não entendendo o significado profundo, simbólico daqueles ensinos, alguns dos quais não podem ser lidos ao pé da letra, porque os textos bíblicos não são monografias de pós-graduação. Ninguém vai ler um texto bíblico do ponto de vista literal, acreditando que ali se trata de um tratado científico. Ali se trata de contos, histórias parabólicas, simbólicas, porque do ponto de vista científico não faz sentido nenhum. Mas quem disse que eles escreveram pensando em ciência? Quem disse que ali havia a mentalidade de escrever algo do ponto de vista da fundamentação material? Eram símbolos que não importa se existiram aquela história ao pé da letra, mas a essência do ensinamento moral que estão contidos nela. Da mesma forma que todo mundo conta a história do Saci Pererê e da mula sem cabeça, ou do sítio do Pica-Pau Amarelo, e não fica perguntando se essa história existiu ou não. São, portanto, os elementos simbólicos e morais presentes nesses conteúdos que nos interessam. Jesus então se volta para os discípulos e começa a narrar o sermão profético de Marcos, que começa no versículo 1 do capítulo 13 desse evangelho. Volta-se e diz: em verdade vos digo, não ficará uma pedra sobre pedra que não seja derrubada. E começa a descrever dizendo: e logo depois disso acontecerão coisas piores. Nações se erguerão contra as nações. Terremotos abalarão partes do planeta. A fome dizimará populações inteiras. E as epidemias alarmarão as comunidades e destruirão as belas florações da esperança. E continua dizendo ele: e nesses tempos, ai daqueles cujos filhos são amamentados, porque praguejarão o próprio peito que amamentam. E ai daqueles indivíduos que procriam, porque lamentarão o próprio ventre que reproduz. E Jesus continua nessa mensagem simbólica dizendo que nesses tempos os próprios filhos entregariam os pais, e os pais se voltariam contra os filhos, e que nessa época a lua se banharia de sangue, o sol se apagaria da terra. E continuaria dizendo, estabelecendo
Em alguns momentos, de maneira sutil e poética, como quem estiver perto da praia, não volte para o campo, porque não haverá tempo. E quem estiver na montanha, não desça a orla do mar, porque também não haverá tempo. E nesses dias, as coisas só não serão piores, porque haverá uma misericórdia do alto. Nesses dias haverão falsos cristos e falsos profetas. Haverão pessoas que falarão em meu nome e outras que dirão que é o próprio Cristo de volta. Não acrediteis nesses falsos cristos e nesses falsos profetas. E depois de tudo isso, ainda não será o fim. Ainda não será o fim, porque é importante que meu evangelho seja pregado a todo mundo e as verdades que eu por ora ensino sejam compreendidas em maior profundidade. Nesse período, depois de tudo isso, as estrelas cairão do céu. E depois desse momento, naturalmente que o Filho do Homem voltará em sua glória para, naturalmente, selecionar os justos dos ímpios, à semelhança do pastor que separa as cabras das ovelhas, o joio do trigo. E um dos discípulos pergunta, mas quando isso acontecerá? E Jesus olha e diz, em verdade eu vos digo, esta geração não passará, até que se cumpra o último iota, a menor letra do alfabeto grego. Até que se cumpra tudo isso que eu havia dito, que eu haja mencionado. E ele continua com outras considerações. Esse discurso, considerado por alguns teólogos escatológico, ou seja, profético, apocalíptico, inclusive tem uma escola da teologia que considera esse discurso um pequeno apocalipse daquilo que seria o apocalipse de João mais tarde, porque tem semelhanças, ou pelo menos verossimilhanças, com o apocalipse de João mais tarde, mereceu uma série de interpretações, algumas das quais até esquisitas, até esdrúxulas, e outras que tentaram situar esses elementos em tempos passados. É verdade que o templo de Jerusalém realmente foi destruído, porque no ano 70 da sua época, Tito invade em nome de Roma toda a cultura, a antiga Palestina, e destrói o templo, não deixando uma pedra sobre outra, é verdade. É verdade que haveria alguns itens desse discurso que foram mencionados por Jesus e que aconteceriam logo depois, mas a grande maioria dos elementos que Jesus anunciou nesse discurso ou não se deram naquela época, ou não se deram até hoje, ou ainda estão se dando, ou se deram recentemente, ou estão se dando agora. A verdade é que os grandes teólogos não são consensuais e não têm uma opinião única sobre essas interpretações. Algumas são claras e não precisam de tanto conteúdo, tanta ferramenta acadêmica para a gente entender. Por exemplo, nações se erguerão contra nações. Não precisamos aqui situar os elementos históricos que apontam para as guerras, os conflitos, algumas das quais, em nome do próprio Cristo, foram engendradas para as lágrimas da humanidade. Guerras chamadas santas, entre outras, que dizimaram populações. Mas também nós temos, por exemplo, filhos que entregariam os pais à justiça. Segundo os melhores historiadores do nazismo, na época do Terceiro Reich, alguns indivíduos entregavam os próprios pais às tropas de Hitler para ter a sua vida poupada. Chegava a entregar os próprios familiares à justiça. Chegava, às vezes, a trocar uma irmã ou irmão diante da soldadesca feroz do nazismo europeu em troca de uma barra de chocolate. Especialmente aqueles que viveram nos undergrounds, nos esgotos, fugindo do exército e das tropas SS. Então nós vemos que isso se cumpriu, como em outras tradições. O sol se apagaria quando Oppenheimer, o famoso físico teórico nuclear, amigo de Albert Einstein, elaborou no Projeto Manhattan, junto ao presidente o então presidente dos Estados Unidos da América do Norte, a energia nuclear que resultaria na bomba de Hiroshima e Nagasaki. E quando o cogumelo de fogo começou a explodir no ar, num deserto, que foi testada o primeiro artefato daquilo que seria a bomba de agosto de 1945, ele exclamaria, quase idiotizado: agora eu sou a morte, a destruidora dos mundos. Oppenheimer estava citando um trecho do Bhagavad Gita, o famoso livro sagrado da Índia,
um dos livros da coleção do Vedanta, quando Krishna assume uma postura quando Shiva assume uma postura diante de Krishna, do deus do mal, é que em uma caricatura estranha vai começar a dizer: agora eu sou a destruidora dos mundos, a destruidora da vida. Ele citava o Bhagavad Gita, livro que ele gostava muito de ler, para dizer que a destruição resultaria na bomba de Hiroshima e Nagasaki. Aliás, Oppenheimer, depois das duas bombas, nunca mais foi o mesmo. Aprofundou em um surto psicótico depressivo muito grave, e se isolou da comunidade científica, caiu no ostracismo e mais tarde contraiu um câncer de garganta. Tal a consciência de culpa por ter colaborado na destruição de milhares de vidas. Os sobreviventes de Hiroshima, principalmente, Nagasaki, a bomba de plutônio, disseram, aqueles que sobreviveram, que o sol se apagaria diante do clarão da bomba, que a lua se cobriria de sangue. E aqueles que descreveram o horror que foi as bombas atômicas daquela época, que aliás hoje são bombinhas de São João, comparado com os artefatos nucleares que temos hoje, e que naturalmente destruiria aquelas cidades japonesas, gerou naturalmente essa corrida em massa, em que aqueles que estavam na orla do mar não tinham tempo para voltar para casa, aqueles que estavam acima da montanha também não tinham tempo para descer, porque não apenas a chuva de ácido, mas o vento que soprou decorrente da bomba, em alguns momentos destruiria milhares de vidas apenas pelo contato direto com as criaturas humanas. A situação foi calamitosa. E naturalmente que não precisamos aprofundar muito o nosso conhecimento para citar as epidemias, a fome, os conflitos intrafamiliares, intradomésticos, aqueles que são verdadeiros falsos profetas, que a gente vê que em alguns momentos manipulam as massas em nome de uma verdade espiritual ou em nome de um idealismo humanitário para manipular as pessoas, para auferir benefícios e lucros e para sensibilizar as pessoas em prol dos seus interesses hediondos. Não fosse a massa cultural, por exemplo, europeia, e aqueles que sintonizavam com aquela mensagem, não teríamos um Hitler, um Mussolini, um Stalin e outros que eram excelentes oradores, que discursavam para as multidões emocionados, em alguns momentos exaltados, sensibilizando as massas e que geraram as reações emocionais correspondentes. A verdade é que quando Jesus termina, ou melhor, no final do discurso ele fala: e ainda não será o fim, os teólogos discutem, e alguns mais sensatos atualmente têm chegado à seguinte conclusão: se Jesus disse que ainda não será o fim, a interpretação antiga que Jesus estava dizendo que era o fim do mundo, me parece que não tem lógica na própria palavra dele. Porque se ele fala de todas essas calamidades e diz que ainda não será o fim, e que importa primeiro que a minha mensagem seja pregada a todo mundo, ora bem, se até aquele momento não foi o fim, e era primeiro importante que a sua mensagem, se a sua mensagem for pregada a todo mundo e for sentida por todo mundo, aí que não será o fim mesmo. Os melhores teólogos têm chegado à conclusão que não se trata de um fim material, uma destruição material da terra, mas um fim do mundo moral como está, para dar origem a um outro mundo, para ensejar um novo tipo de mundo, porque o mundo que está acabando realmente, para dar origem a outro tipo de mundo, um mundo ético, um mundo moral diferente, e não uma destruição material do globo. Essa é a melhor interpretação que nós temos dessas passagens. A grande verdade é que ainda assim há passagens que não se consegue entender. Uma delas, as estrelas cairão do céu. Há várias interpretações sobre essas estrelas cairão do céu. A outra é: essa geração não passará até que tudo que eu tenha dito se cumpra. Tem muita coisa que ele disse que ainda está se cumprindo. Como é que a geração da época dele tinha que passar? Antes de passar, ele teria que se cumprir tudo, se não se cumpriu. Então, alguma coisa a gente não entende. Coube à doutrina espírita, nas suas propostas extraordinárias, dar a chave para explicar aquilo que nós não entendemos de uma maneira convencional. O Espiritismo, diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos,
oferece uma chave sem a qual muitas passagens do Antigo e do Novo Testamento ficam sem solução, ficam sem resposta. O Espiritismo oferece essa chave, e a chave que o Espiritismo oferece, diz Allan Kardec, são as leis, ou melhor, é o conhecimento das leis que regulam a vida no mundo espiritual. Quando nós temos a compreensão dessas leis que regem o mundo espiritual, nós entendemos algumas passagens bíblicas, algumas passagens do Antigo e do Novo Testamento de uma maneira muito mais pujante, de uma maneira muito mais cristalina, lógica, coerente. Por isso Allan Kardec vai dizer que sem a chave que o Espiritismo oferece, algumas passagens ficariam incompreensíveis ao longo dos tempos. E é verdade, estrelas que cairão do céu. Quando Allan Kardec recebeu a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, do mundo espiritual, há uma comunicação que foi recebida em Paris, em 1861, firmada por uma entidade que escreveu O Espírito de Verdade. E essa entidade escreveu uma espécie de prefácio, de frontispício, que é escrita mais ou menos nessas colocações. Os Espíritos do Senhor, que são as estrelas do céu, descem e caem à terra para iluminar as mentes das criaturas humanas atuais, confundir os orgulhosos, dissipar os erros e falar a verdade de uma maneira clara, de uma maneira transparente, de uma maneira objetiva. E essa mensagem está na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, os melhores estudiosos do hebraico, da língua hebraica, chegam à conclusão que quando Deus fala a Moisés que ele era o Senhor das Estrelas, né? E aí tem a alusão, Guerra nas Estrelas, o Senhor das Estrelas, é uma alusão específica dos espíritos que são estrelas que se manifestam. Os melhores estudiosos chegam à conclusão que as estrelas que acompanharam Maria e José e que mais tarde envolveram os 3 reis magos na direção do estábulo onde estava o menino recém-nascido, o príncipe da paz, na colocação de Isaías, essas estrelas que guiaram os magos não eram fenômenos astronômicos, não eram fenômenos astrológicos, eram seres espirituais, seres luminíferos, seres que através de um fenômeno paranormal, de um fenômeno de estado alterado de consciência, fizeram-se visíveis para aqueles magos encontrarem o caminho. Porque do ponto de vista científico astronômico, uma estrela ficar seguindo a gente fere a lógica. Ainda que a gente acredite que pode haver algum milagre nesse sentido. É muito mais coerente a gente pensar que as estrelas são expressões simbólicas para dizer seres de luz, que se manifestam às criaturas humanas. Porquanto a linguagem dessas escrituras são parabólicas, são simbólicas, são feitas de metáforas e assim por diante. Então, o que os estudiosos hoje concluem é aquilo que Allan Kardec já havia recebido dos espíritos em 1861 e é colocado em O Evangelho segundo o Espiritismo. A outra passagem: esta geração não passará até que tudo que eu tenha dito se cumpra. Que geração é essa? Só o Espiritismo para explicar que essa geração não é uma geração corporal, não é a geração física, porque de Jesus até aqui, se a gente contar aí mais ou menos 50 anos, a média de expectativa de vida, a gente tem no mínimo umas 30 gerações. Então já passaram várias gerações, da época dele até aqui. Mas não era a geração física, era aquela geração de seres espirituais. Alguns dos quais que estiveram naquela época estão ainda no palco da vida física. Estão ainda no mundo material, vivendo as experiências terrestres, ainda com os vestígios daquela época, com os conflitos mal solucionados, com os conteúdos de culpa que vibram em nós. Quantos de nós não trazemos isso? Conflitos do passado. Quantas vezes a gente não tem isso dentro de nós? Quando a gente fala... E os psicólogos costumam dizer que a gente tem subpersonalidades, né? Uma teoria, inclusive, da psicologia transpessoal, que a gente tem várias personalidades dentro de nós. Não é transtorno de personalidade múltipla, não. É porque existe substratos de personalidade em nosso inconsciente. Por quê? Porque como nós vivemos em experiências passadas, segundo a visão reencarnacionista, estivemos em várias personagens, eu não sou Flávio. Eu estou temporariamente na persona que é conhecida socialmente pela identidade social como Flávio. Mas eu fui João, fui Roberto, fui Margarida, os homens não gostam muito de ser mulheres.
Então, porque é um machismo inconsciente. Mas a gente teve essas experiências em outras encarnações. Então, essas pessoas que eu fui vibram dentro de mim. Os conflitos de culpa, os relacionamentos mal resolvidos que ficaram no passado, os equívocos que eu cometi e ainda não me reparei perante a minha consciência. Então, às vezes, a minha vida está muito boa e minha consciência de culpa faz com que eu sabote a minha vida. Quantos cavalheiros que eu conheço que falam que a coisa está tão boa que parece que está alguma coisa errada. O conceito de culpa que não merece uma vida muito boa. Aí sabotam um casamento, numa experiência extraconjugal. Aí agridem profundamente a relação com o filho, que fica profundamente magoado para sempre. Numa vida que estava num equilíbrio, numa paz, num bem-estar. Porque são esses conteúdos do passado que estão dentro da gente, que estão gritando em nós. E que é necessário harmonizá-los em uma individualidade. Daí Carl Gustavo Jung, o psiquiatra, costuma dizer que a nossa busca é pela unidade. Que quase sempre nós somos seres fragmentados. Já notaram como nós somos seres divididos? Como nós somos seres que estamos sempre em dilemas e não somos uma pessoa integral, como diz Joana de Ângeles na obra O Homem Integral. Então a gente faz uma coisa agora, daqui a pouco já quer outra coisa amanhã. Oscilamos como uma folha ao sabor do vento. Então isso acaba por nos constituir essa instabilidade em nós. E essa falta da unidade, né, que existe em nós, essa harmonização dos polos opostos, que a psicologia analítica tão bem estabelece, é a grande tarefa do ser humano. A grande verdade é que não era a geração física daqueles seres, era a geração espiritual. Allan Kardec, no livro A Gênese, no último capítulo da obra, e olha que a obra A Gênese é para examinar as tradições das profecias, os milagres, né, e as passagens mais controvertidas das Escrituras. Ele coloca em A Gênese e examina. E no último capítulo da Gênese, um capítulo chamado Sinais dos Tempos, ele vai escrever sobre os elementos que configuram a transformação da sociedade. Ou seja, as mudanças de paradigma que a cada período a humanidade passa. Não apenas o plano terrestre, mas outros planos, outros planetas, que a gente não tem ideia, né? A gente não tem nem condições de examinar. Mas o que os espíritos dizem a Allan Kardec nesse capítulo é que há ciclos. Aliás, a vida material é feita de ciclos. Se a gente parar para observar o ciclo da noite e do dia, os ciclos de rotação, de translação, a mulher com ciclos menstruais, com ciclos hormonais. Então a vida é feita de ciclos. E os planetas também têm ciclos. Só que como nós vivemos pouco, a gente não consegue ver em uma encarnação esses ciclos se completarem. A gente não consegue observar. Mas existem ciclos planetários. E é isso que Allan Kardec vai dizer. E há transformações que acontecem nesses planetas. E ele vai dizer em A Gênese, em Sinais dos Tempos, que os planetas sofrem transformações periódicas. E essas transformações se caracterizam por dois elementos essenciais. Mudanças físicas, que ele chama de cataclismas físicos, e transformações morais. Nos cataclismas físicos, Allan Kardec vai dizer terremotos, maremotos, tudo isso que a gente tem visto desde o tsunami do Oceano Índico, que os melhores especialistas dizem mudou o eixo da Terra, alterou uma série de coisas, e a gente está vendo as mudanças climáticas acontecendo. Isso não é por acaso, são essas alterações geológicas, geográficas, climáticas que a gente está vendo no planeta, para dar origem a uma outra mentalidade. Não está o ideal, a gente está vendo aí o calor, ou às vezes a oscilação para o frio demais, porque é uma transição. Até estabilizar, os espíritos dizem que em planos mais desenvolvidos o clima é muito mais confortável do que essas mudanças drásticas e climáticas que a gente já vive. Mas faz parte desse processo de transformação. Ao lado disso, essas mudanças físicas que têm ocorrido, mudanças morais, que a gente poderia dizer, em uma linguagem mais atual, transformações éticas na sociedade. E ele vai estabelecer nessa ideia, nesse padrão, que nas transformações morais, um fenômeno ocorre que é essencial, que são as imigrações
e as emigrações de seres espirituais. Ou seja, essa troca incessante que está havendo entre o mundo da matéria e o mundo espiritual, em que aqueles que habitam aqui estão indo para lá, e aqueles que estão lá vêm para cá. E nessa troca, a humanidade vai evoluindo. Alguns daqueles que configuraram a humanidade do passado estão agora melhores. Porque se a gente olhar a humanidade do passado, eu sei que não está bom ainda atualmente, mas se não está bom agora, olhe há 5 séculos atrás como é que era. Quem é do direito deve pensar, pô, nosso sistema penal, nosso sistema judiciário é péssimo, né? A gente entra, por exemplo, em presídios, a gente vê cadeias, celas que deveria ter 8 pessoas, ter 20 pessoas, 20 presos. Sistema prisional péssimo. Quer voltar atrás? Quer ir na época de Beccaria? Quer voltar para o sistema penal da Idade Média? É pior. É claro que não está melhor, mas é o que a gente tem de melhor. É o que tem hoje aí, é o de melhor, por incrível que pareça. Então, se a gente for comparar a humanidade do passado, era pior. O que é que vai dizer? Que essa humanidade do passado é a humanidade de agora, que melhorou, que está de volta na roupagem. Só que Allan Kardec vai dizer mais. Nesse momento de ciclo de transformações, há também a imigração de seres mais maduros, mais aperfeiçoados, para ajudar nesse processo de transformação, e ao mesmo tempo aqueles seres espirituais resistentes ao mal, resistentes ao bem, obstinados no mal, rebeldes, que não acompanham o progresso geral do planeta, não poderão mais voltar àquele orbe para não atrapalhar o progresso coletivo, vão ser encaminhados a experiências e regiões diferentes para poderem amadurecer nessas regiões, à semelhança de um aluno da escola, que ele só muitas vezes atrapalha o coletivo, e para que ele não atrapalhe o coletivo, ele pode ser encaminhado para outro local, porque um indivíduo não pode atrapalhar o progresso de uma coletividade. É o que aconteceu em alguns momentos na Terra. Aliás, a Terra já viveu esse período quando recebeu seres com um padrão intelecto-moral mais avançado. As tradições espirituais falam da tradição de Capela, que é um sistema planetário que fica na constelação do Cocheiro, e um dos planetas de Capela, não eram todos não, mas um dos planetas de Capela, diz Emmanuel em A Caminho da Luz, através do médium Chico Xavier e outras obras espirituais, afirma essa mesma questão, que Capela chegou um momento de transformação e de evolução, que os seres espirituais que estavam ali acompanhando, alguns, uma fatia, Emmanuel vai dizer que dentre bilhões, alguns milhões. E se a gente parar para pensar, alguns milhões comparado com muitos bilhões é uma fatia pouca. Estavam rebeldes e foram exilados para um planeta inferior, para não atrapalhar o progresso de Capela. E esse planeta inferior, adivinha qual era? Era o nosso planeta, que em épocas recuadas era hostil. É o mito de Adão e Eva, da expulsão do paraíso. Notem o mito. Deus expulsou do paraíso, e eles tiveram que agora, com o suor do rosto, sobreviver, comer o pão através do trabalho do suor do rosto. É um símbolo, a ideia de um meio hostil, de uma vida material difícil. Imaginemos deixar, porque a gente não vai ler a Bíblia ao pé da letra achando que Adão e Eva, até porque a região do paraíso que Adão e Eva é colocado lá na Bíblia é a região que hoje é o Iraque. Veja que paraíso. Então eles são expulsos do paraíso, saem da Mesopotâmia e começam a habitar o mundo. É claro que não é ao pé da letra. É um símbolo como o símbolo de Lúcifer. Lúcifer é o anjo que foi castigado por Deus e desceu aos infernos. Inferno aí, infernos em latim, inferior, um plano mais atrasado. Diz a tradição do mundo espiritual que esses povos, esse grupo de espíritos vieram à Terra e estruturaram essas civilizações antigas que deram origem ao Homo sapiens sapiens, ao biótipo fisiológico mais desenvolvido, mais aperfeiçoado, né? O neocórtex, né? O sistema cerebral, o sistema nervoso central, né? A evolução do biotipo, né? E ao mesmo tempo a cultura filosófico-matemática religiosa que essas civilizações antigas tanto encantaram. Então o modelo do Adão não é o primeiro homem, mas uma nova mentalidade, uma nova raça. E Emmanuel, em A Caminho da Luz, vai dizer que esses espíritos, ao reencarnarem na Terra, estabeleceram 4 biótipos padrões da cultura terrestre: os arianos, os egípcios, os hindus e os hebreus.
E Emmanuel vai dizer, se a gente estudar cada cultura dessa, a gente vai ver os vícios e as virtudes que cada uma delas tiveram e o tipo de fracasso que elas tombaram em Capela. Ao lado desses 4, nós temos a raça negra da África, na época, que já existia, e a chamada raça amarela, que é da China, multimilenária, que já existia também, o biótipo asiático. Formando, portanto, esses 6 tipos, né, que deram origem aí às raças variadas e às miscigenações, às alterações da cultura terrestre. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver, por exemplo, no Egito Antigo, quanta beleza. E a gente olha o Egito de hoje, cadê o Egito daquela época? Das pirâmides, dos cálculos matemáticos nas pirâmides, algumas das quais situava ali na pirâmide o cálculo da circunferência da Terra. Como é que aquele povo sabia? Onde estava o meridiano de Greenwich, por exemplo, a linha do Equador. Cálculos matemáticos sofisticadíssimos, né? Pensadores como Pitágoras, Tales de Mileto, Sócrates, Platão, Aristóteles, homens cuja inteligência até hoje nos fascina. E a gente olha a Grécia de hoje, o Egito de hoje é um país de terceiro mundo, como o Brasil, com suas misérias, seus problemas econômicos. Cadê aquela mentalidade? Porque aquele grupo de espíritos, depois de resgatar e de evoluir, voltaram. Alguns dos quais voltaram para a casa de origem, onde deixaram afetos, amores queridos. Então a gente olha para essas civilizações, cadê? Só que eram povos que, embora muita sabedoria, também pegavam em armas, também iam para a guerra, também atacavam, também brigavam, matavam uns aos outros. Eram muito sábios, mas também eram muito temperamentais, belicosos. Então quando a gente pega, por exemplo, um Estado Islâmico desse que está aí matando os outros e colocando os vídeos na internet, fuzilando as pessoas e divulgando, vai acabar isso. Já está no final. Esses seres que têm uma inteligência, que têm uma tecnologia sofisticada, para onde é que esses seres irão? Serão esses indivíduos que, para o mundo inferior, vão ser evoluídos. Vão ser exemplos. Olha que coisa. Um terrorista desse, de um Estado Islâmico, de um Boko Haram, que nos causa medo na cultura atual, serão exemplos de intelectualidade e de moralidade em um planeta mais atrasado, onde estará ainda na experiência do troglodita, a experiência da transição entre o animal e o hominal. Esses seres serão modelos, serão referências, e para eles será penoso estarem nesses planetas atrasados para a sua mentalidade e, de alguma forma, levarem a sua tecnologia, o seu intelecto, para contribuir com a evolução daquele planeta. É o que aconteceu na Terra. Aqueles de Capela eram espíritos belicosos, embora intelectualmente avançados. Porque o problema nosso atual é que a gente avançou na tecnologia, no conhecimento, no saber, mas moralmente, emocionalmente falando, ainda temos muitos vestígios da barbárie, do primarismo. Ainda nos comportamos como bichos em alguns momentos, como animais irracionais. Então é essa dicotomia do saber, mas do sentir de forma diferente. Eu sei, mas eu não consigo aplicar ainda o que eu sei na minha vida para me tornar feliz, para me tornar pleno. Então é essa experiência. E quando Emmanuel narra toda essa trajetória, eu fico pensando, será que, aqui eu estou colocando a guisa de hipótese como problematização, será que Emmanuel não é um capelino desse? Que foi degradado e trouxe a sua sabedoria, porque ele esteve na Grécia Antiga, em Roma, era uma inteligência acima da média, e trouxe tanto conhecimento desse? A grande verdade é o que aconteceu com Capela está acontecendo agora com a Terra. Espíritos como Eichmann, como Imar Grise, como Domício Nero, como Saddam Hussein mais recentemente, como Ayatollah Khomeini, e como esses hediondos que fomentam o horror, ou aqueles que estão no tráfico de drogas, na máfia internacional, na pedofilia que está agora na moda, no abuso sexual, na exploração sexual infantil, esses indivíduos estão tendo a última chance. Não terão mais condição de se adaptar vibratória, não é um castigo, não terão condição de mais se identificar, estarão deslocados vibratoriamente da psicosfera da Terra e terão que ser encaminhados a pousos, a instâncias compatíveis com seu nível de consciência, para não prejudicar o progresso desse planeta. Por isso que esse momento, meus amigos, é um momento muito delicado.
porque é um momento de contrastes. Nunca se houve tanta defesa dos direitos humanos, nunca houve tanto discurso em prol da preservação do ambiente, do respeito à natureza, pelo respeito dos animais, em prol da vida, né? O respeito pelas minorias, a tolerância, a compreensão. E nunca houve tanta violência, tanta droga, tanto suicídio, tanto transtorno psiquiátrico, né? Tanta inquietação. Por que esses contrastes? Porque faz parte dessa transição, desse amanhecer de uma nova era. E o amanhecer começa 0h01. 0h01 começa o amanhecer. Só que nessa madrugada ainda está escuro. Ainda estamos em escuridão. A madrugada começa, mas ainda o sol não apareceu. Mas já é um amanhecer. Já está começando a amanhecer. Os espíritos têm dito desde 2002, por Divaldo Franco, via Joana de Ângeles, que as situações que a gente está vendo aí vai piorar. E tem piorado. Do ponto de vista horizontal, de uma mentalidade material, tem piorado. É perfeitamente natural. Os escândalos que a gente está vendo aí no Brasil, ainda vai ter mais. Essa cultura que agora sensibiliza-nos de crimes sexuais, que está tão sendo veiculado na mídia, ainda vai aparecer mais. Faz parte. A mudança só ocorre quando se torna aquele padrão ético insuportável para a gente. Notem que só depois do nazismo de Hitler, é que se ergueram a ONU, a Unesco, a Organização pelos Direitos da Criança, pelos Direitos da Mulher, pelas minorias raciais. Depois do genocídio do Terceiro Reich, é que a humanidade se ergueu para que nunca mais uma coisa daquela se repetisse. Então, quando a gente vê esses escândalos da falta de... É porque sempre existiram. Sempre houve essa tendência. Só que agora está mais escancarado e é bom. Porque vai se tornar tão insuportável para nós que isso vai nos abalar, que daqui, eu diria, uns 20 anos, a gente vai ver o início dessa mudança, quando a cultura nossa vai ter muito mais valor na seriedade, na ética, na honestidade. Porque o Brasil, especialmente o Brasil, tem muitas virtudes, né? É aglutinador, né? Por exemplo, a gente percebe da xenofobia da Europa, né? O ódio aos estrangeiros. O Brasil não tem isso. Os problemas dos espíritos que vivenciam a experiência no Brasil é a falta de ética, de seriedade, né? A vida pública de algumas pessoas virou anedota por causa da falta de ética, da seriedade, do fazer acontecer. Quando a gente pega, por exemplo, já falei isso, inclusive amigos meus da área do direito, a gente pega, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um dos mais sofisticados do mundo. A gente pega a Constituição Federal, é belíssimo, mas o problema não é mudar o que está, o problema é conseguir fazer funcionar. Porque o que falta na gente é fazer funcionar o que existe, não é mudar o que tem aí, não. Então, é essa situação que vai mudar. Porque esse cenário macro é o reflexo do que a gente faz. Nas fraudes pequenas, nas transgressões que a gente faz, no burlar as leis, no passar a perna do outro, no dar o golpe no condomínio, para que os outros paguem o condomínio meu. Então, essas coisas que a gente vai fazendo, vai chegar um momento que a coisa vai ficar insuportável. É perfeitamente natural. Isso tem acontecido a ponto da humanidade rejeitar aquele padrão. E aí haver uma mudança paradigmática. Então nós temos visto isso aí. E a Kardec diz isso em A Gênese, obra de 1868. Kardec vai dizer em determinado momento, chega um momento, depois dos cataclismas físicos, que não são mais as entranhas do planeta que vão se abalar e vão se chocar. A ideia dos choques, né, das placas vulcânicas que deram origem ao tsunami. Não serão mais as entranhas do planeta que se agitarão, mas serão as entranhas da humanidade. Sempre quando eu falo esse tema sobre transição planetária, amanhecer de uma nova era, eu sempre fico examinando do ponto de vista global, coletivo. E ultimamente eu tenho conversado com amigos para a gente examinar essa mudança como fenômeno também interior. Essa mudança coletiva está acontecendo porque algo dentro de nós está mudando. E está havendo choques, as placas tectônicas que existem na nossa intimidade, os conflitos que a gente está vivendo hoje. Eu tenho observado quantos suicídios têm acontecido ao nosso redor, à nossa volta. Quantos dramas de depressão fortes, severas.
Não há uma família hoje na Terra que não esteja experimentando algum drama, algum conflito muito sério. Todos nós. É o reflexo dessa transição, porque é uma transição interna. Se o mundo é um mundo inferior, porque os espíritos que habitamos são inferiores, e o mundo está em transição, é porque nós, espíritos, estamos em transição também. Estamos passando, estamos vivenciando isso. Então, Kardec termina o capítulo da Gênese dizendo: nova geração. E ele vai... Veja a alusão ao texto bíblico, né? Essa geração não passará. E Kardec conclui o capítulo falando a nova geração, onde ele vai dizer que ao lado dos espíritos primários, primitivos, que estão tendo a última chance, há aqueles outros espíritos que estão reencarnando ao nosso redor para também dar um exemplo, para serem referências. Alguns desses espíritos já estão entre nós. Alguns ligados à arte, à beleza, à boa cultura, já estão aí entre algumas crianças que têm chamado a atenção. E outros estão se preparando para voltar. Ivone Pereira dizia que Vitor Hugo apareceu a ela e disse que a partir de 2000, uma equipe liderada por ele, na arte, na literatura, no romantismo, reencarnaria para trazer beleza. E Divaldo Franco recentemente disse que Frédéric Chopin disse a ele que estaria voltando à Terra nesses dias. Então, esses espíritos da sensibilidade, se o século XX for o século da ciência e da tecnologia, o século XXI será da arte, da beleza e da religião, onde os valores morais serão também defendidos por esses espíritos. Esses espíritos estarão aí para colaborar, para nos iluminar também, para nos oferecer exemplos. A divindade sabe arquitetar muito bem. Se não enviou já em uma avalanche muito grande, é porque estão esperando a nossa parte. Porque cá entre nós, se Deus quisesse, se os espíritos superiores quisessem, enviariam à Terra, digamos assim, um Gandhi para cada cidade do país. Você já imaginou um Chico Xavier para cada cidade do país? Eu acho que a gente ia se aposentar. Porque a gente vê um Gandhi libertando 800 milhões de indianos da escravidão e do imperialismo britânico, um Gandhi só. Imagina, vocês acham que Jesus e os espíritos superiores não têm essa equipe para enviar? Se não envia, porque tem algum sentido. Aos poucos eles estão liberando. Dizem os bons espíritos que alguns deles estão mergulhando na terra. Alguns ligados a Francisco de Assis. A gente vê esse Papa notável, que é homem de bem, que é missionário do amor. A primeira coisa que ele fez foi suspender o carro blindado que todo Papa usava para se proteger. Ele deu a declaração: o cristão verdadeiro não deve ter medo da morte. Porque eu devo ser protegido e não a população, as pessoas em geral, que estão também correndo risco de vida aí. Que é homem extraordinário, que tem sido aí noticiado os seus exemplos, a sua atitude de uma humildade verdadeira, que tem insistido junto ao Vaticano, desde que uma notícia na BBC de Londres veiculou que o Vaticano tem cerca de 60 trilhões de dólares nos seus cofres, que o desejo dele é direcioná-los, e ele está tentando que isso seja aprovado pela cúpula dos cardeais, para que essa fortuna seja direcionada à população miserável, à população necessitada, para que a fome deixe de existir na Terra. É uma vergonha, Allan Kardec dizia isso, né? Em uma sociedade que há uma pessoa que morre à fome, a gente deveria ter vergonha de viver nela. A fome só não foi ainda dizimada por causa do nosso egoísmo. Medida simples. Se toda empresa do mundo, ou melhor, não precisa nem ser toda, as grandes empresas do mundo, as empresas multinacionais, se todas elas dessem 1% do seu faturamento para a necessidade e a fome, já não existiria mais fome no mundo. Aí gasta 15% ou 20% em propaganda e marketing. Mas vai chegar um dia que fazer o bem vai ser bom, vai dar ibope. Fazer o bem vai dar audiência. Fazer o mal vai ser uma coisa demodê, vai ser uma coisa do passado. Vai ser feio, vai ser constrangedor para a pessoa.
Vai chegar um momento que fazer o bem vai ser elegante. E a gente não está muito longe desse momento. É o amanhecer de uma nova era. Então, meus amigos, quando nós lemos essa literatura, essas informações do mundo espiritual, ficamos muito entusiasmados. É óbvio que estamos ainda no período muito convulsionado. Não tenhamos o romantismo de achar que essa situação vai se resolver de uma hora para outra. É necessário alguns anos, né? Os bons espíritos são muito equilibrados em situar uma data, porque não existe uma data específica, depende das nossas escolhas, das nossas opções. Mas, em geral, eles têm uma expectativa que por volta da década de 50 deste século, 2056, 2057, nós começaremos a ver o início, o começo. Não quer dizer que o mundo todo já está regenerado, não é isso. O início a gente vai ver mais ou menos nesse período. Por isso as grandes convulsões, por isso as grandes dores. As dores atuais, na sua maioria, não são dores materiais. Já não existe mais a tuberculose que mata a população. Só que a pessoa que não quer fazer tratamento de tuberculose. O mal de Hansen, a lepra, que chegou a destruir populações inteiras, já não existe mais. Mas as dores são morais, são interiores, são os conflitos íntimos. É a solidão, que cada vez vai aumentar ainda mais. O vazio existencial. Logo mais o Alzheimer e o câncer serão solucionados. Como diz um amigo meu, a gente vai querer morrer e não vai conseguir. Tal será o avanço da medicina. Mas os grandes dramas da alma, os grandes desafios internos que a gente vai vivenciar, que a gente tem vivenciado, que já é um sintoma de evolução, de crescimento. Vocês já viram um homem de Neandertal ter depressão e dilema ético? Vocês já viram um homem das cavernas ter um vazio interior? Não, ele vai matar um mamute e comer a carne crua mesmo e acabou. É a limitação do repertório dele. Esses sofrimentos morais já é um sintoma de que a gente está avançando, que a gente já é sensível a isso. Então as dores têm se transformado em dores mais morais, o que não quer dizer que são dores mais suaves, às vezes são dores até mais dolorosas, mas são os desafios nossos, de evolução. Então a gente está vendo isso. O amanhecer de uma nova era é o início de uma nova temporada, de um novo período. Esse período em que um filho do homem voltará em sua glória. Não é que Jesus vai voltar em pessoa, é o que ele representa, vai ser internalizado pelas criaturas. Ele vai conviver conosco através das nossas atitudes, através da nossa parte. Por isso os bons espíritos estão nos convidando a fazer a nossa parte. E a nossa parte não é uma ação grandiosa coletiva, são as atitudes pequenas. Porque são nas pequenas coisas que a gente se complica. Não são nas grandes coisas, são nas pequenas coisas. Às vezes aquela coisa pequena em casa é o filho, a esposa, o marido, que sempre está colocando você tem um cômodo lá na casa para você, tem uma mesa lá do seu escritório, sei lá, e sempre tem alguma coisa no local que você vai colocar a sua mala quando você chega. Parece uma coisa banal, mas todo dia isso, você pô, tô me atrasando pro trabalho. E aí você vai se irritando, e aquilo que é até engraçadinho nos outros, você vai botando uma lente de aumento, vai ficando suportável na convivência mais íntima. E é nessas pequenas coisas que a gente se agride e a gente se magoa, às vezes, pro resto da vida. Por isso que são os pequenos perdões, porque a gente pensa no perdão, no bem, assim, salvando milhões de vidas, construindo uma instituição, construindo uma casa de caridade, salvando um monte de órfãos. Isso daí é muito bom. Mas e Francisco de Assis, que não construiu nada materialmente falando? E Teresa d'Ávila, que não fez obra nenhuma externa, mas fez uma grande obra interior. Quanta gente, no entanto, que fez obras exteriores, fundou casas, ergueu instituições, mas não se trabalhou por dentro e despertou no mundo espiritual o mal, em alguns momentos arrependidos, porque a obra exterior é importante quando eu utilizo ela para crescer. Isso que fez Chico Xavier, isso que faz Divaldo Franco, isso que faz os grandes homens que se dedicam a causas
mas que aproveitam aquilo dali para evoluir, para amadurecer. Mas o que vale eu estruturar uma obra externa e o meu temperamento ser irascível, eu ser insuportável na convivência, eu ser intolerante, eu estar o tempo todo brigando com todo mundo e com todos? Então pensemos sobre tudo isso, porque são nas pequenas ações que a gente acaba se complicando, e serão nas pequenas ações que a gente vai sublimar os nossos sentimentos, que a gente vai educar os nossos sentimentos. O Evangelho é um convite de educação dos sentimentos, de educação da alma, e é para isso que a gente está sendo chamado. O mundo espiritual espera de nós essa decisão. Toda pessoa que se decide melhorar tem a presença dos bons espíritos ao lado. Se errou, se fez alguma coisa errada, se cometeu um crime hediondo, se tratou mal alguém, se cometeu um delito que ninguém sabe, não é importante. Faça todo o bem possível. Faça todo o bem ao seu alcance, porque todo o bem que você faz apaga o mal que você fez. Não é necessário você sofrer para poder reparar o erro que você cometeu. Faça todo o bem ao seu alcance, porque o amor, dizia Pedro no Evangelho, cobre a multidão de pecados. Então é essa a proposta do amanhecer de uma nova era. Estamos nesse momento acompanhando esses lances muito difíceis, onde nós mesmos estamos sofrendo tentação de nos contaminarmos com a onda de violência, com esse corre-corre louco, com os problemas que a gente está vivendo, né? Desafios materiais, preocupações financeiras, conflitos na área da saúde, oscilações emocionais, todos nós temos. Quem de nós é que em algum momento não escorregou, não cometeu algum equívoco, não foi arrogante com alguém, não tratou alguém com desdém? Só para concluir, eu me lembro que Chico Xavier certa vez contou que ele estava recebendo um prêmio de cidadão, não sei se era cidadão de Uberaba ou cidadão de Minas Gerais, era alguma coisa, um prêmio assim, né, numa instituição, e ele sempre aceitava, mas pedia desculpas, transferia a homenagem para os espíritos bons, dizia que não merecia, né? E ele estava sendo homenageado, e ele estava assim, parado, né, e recebendo os afetos, quando ele viu o espírito Emmanuel aproximar-se dele, olhar para ele, seguir adiante, e até uma senhora que estava ali perto beijou a testa da senhora e saiu. E aí ele achou aquilo esquisito, né? Continuou. Daqui a pouco veio Bezerra de Menezes, olhou para ele, sorriu, se aproximou da mulher, beijou-lhe a testa e desapareceu. Daqui a pouco Sheila apareceu, com toda aquela apresentação de enfermeira alemã, olhou para ele, sorriu, beijou a testa e desapareceu. E ele olhou para Arnaldo Rocha e disse: escuta, Arnaldo, quem é aquela senhora que está ali? Porque eu estou sendo homenageado, mas os espíritos chegam tudo perto dela. E ele disse: Chico, ela é uma funcionária aqui da instituição, que é responsável pelos serviços gerais da casa, fez a limpeza, inclusive, né? Ajudou aqui os serviços, né, de limpeza, etc. E aí Chico disse: ela faz parte da limpeza? Faz parte da limpeza. E Emmanuel apareceu, olhou para ele e disse assim: mas é um espírito de luz. É um espírito notável. Está escondida na aparência da matéria de uma serviçal humilde. Não quer dizer que toda pessoa serviçal seja uma ótima pessoa. Tem muita gente que é uma arrogância, né? Que está aí na rua, que está dormindo, não tem onde cair viva, porque cair morta cai em qualquer lugar. Mas é um poço de arrogância. Mas há muita gente escondida, aparentemente uma aparência que não tem destaque, que não tem evidência, e que a gente não sabe com quem a gente está lidando. A gente não sabe a realidade do outro, porque o mundo material é um mundo de aparências. A gente está escondido. A carne nos vela e a morte nos desvela. Então, ele olhou e disse assim: depois que acabar essa homenagem aqui, me permita chegar perto dela, que eu quero dar um beijo nela. Se os espíritos deram, eu quero dar também. É que vale dizer que esse mundo é um mundo de ilusões, como dizia Buda. Não é que a gente deve aproveitar o máximo possível para tirar aquilo que é de melhor para a nossa experiência evolutiva. Então, parabenizo a casa, congratulo com os irmãos que trabalham nessa casa, o 13º aniversário que comemora esse mês. Fico muito feliz de estar participando desse magno momento, né, do Centro Espírita Caminho da Luz, e dizer que até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.